Esse oferecimento Vivo, maior cobertura 4G com luz da Vivo. Volkswagen, aqui é Brasil, aqui é Volkswagen. Coca-Cola, aqui tem alegria, amor, paz, felicidade. Mano, deixa eu te perguntar uma coisa. Você também tem a sensação de que a Copa do Mundo não é mais a mesma? Eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas às vezes eu penso que isso pode ter começado lá em 2014, depois do 7-1 contra a Alemanha. Porque, mano, parece que depois daquele jogo, o futebol aqui no Brasil nunca mais foi o mesmo. Como se uma parte da vontade e da empolgação tivesse morrido ali. E esse vídeo não é pra dizer que a Copa hoje em dia tá ruim, que antigamente era melhor, nem nada disso. Muito pelo contrário, a Copa do Mundo ainda é um evento gigantesco, ainda é muito assistido e ainda é muito bom de acompanhar. Isso até agora não mudou. Mas o que eu quero dizer quando eu falo que a Copa não é mais a mesma, é que ela não parece ser o mesmo evento de uns 10, 12 anos atrás. Ela não ficou pior, só ficou diferente. É como se fossem duas Copas completamente distintas, só que com o mesmo nome. E não é só impressão, é só lembrar de como era antes. O que mudou não foi só a Copa, foi a atmosfera em volta dela. É bizarro pensar nisso, mas tenta puxar na memória como era em 2010 ou até na própria Copa de 2014 antes daquele jogo. Parece que a atmosfera que envolvia o país era completamente outra. Não era só um campeonato acontecendo em algum lugar do mundo. Era como se a Copa invadisse a vida da gente, como se ela tivesse presente o tempo todo. A energia da Copa se espalhava pelo dia inteiro, pelo mês inteiro. Você acordava já sentindo aquilo no ar, como se tivesse alguma coisa diferente acontecendo, mesmo quando não tinha jogo naquele dia. E hoje, sei lá, parece que a gente consome a Copa. Antes a gente vivia ela. E quando eu falo viver, não é força de expressão não, era literalmente isso. Chegava junho e era quase impossível andar na rua e não sentir que tinha algo diferente acontecendo. A galera pintava as ruas de verde e amarelo, fazia desenho no chão, colocava bandeira no telhado. Também tinha aquelas bandeiras atravessando a rua inteira, todo mundo entrando no clima. E o mais louco é que isso acontecia meio que no automático, ninguém precisava organizar direito. A galera se juntava, né, comprava tinta, chamava quem tava ali. E quando você via, a rua já tava cheia de desenho de bandeira, mascote, jogador. Às vezes saía tudo torto. Na verdade mesmo, na maioria das vezes saía torto, né? Mas aquilo tinha uma alma absurda. E tinha outra coisa que pouca gente fala. Aquilo mudava completamente a sensação do dia. Você acordava, abria a porta e já dava de cara com a rua pintada, com as cores, com os detalhes. E aquilo te lembrava o tempo todo que alguma coisa importante estava acontecendo. Eu tenho muita saudade de ver as ruas assim, porque aquilo dava uma sensação muito forte de que estava todo mundo junto, no mesmo clima, com a mesma empolgação. Hoje em dia ainda existe isso, claro, mas pô, é muito raro, raro pra caramba, pô. Pra ser sincero, desde 2014 eu nunca mais vi isso pessoalmente. Eu sei que ainda acontece porque vejo foto na internet por aí, mas com meus próprios olhos, pessoalmente, nunca mais eu vi. E não era só a rua, né? O Jogo do Brasil não era só um jogo, era um evento social. Era praticamente proibido assistir sozinho. Sempre tinha alguém chamando, a galera reunida, né? Lanche, churrasco, uma bagunça ali. Lembro às vezes que até uns vizinhos apareciam aqui pra assistir junto da galera aqui de casa. Era gritaria, todo mundo tenso, todo mundo xingando o juiz. Quando fazia gol era uma explosão, assim, uma gritaria. Era caótico, mas era bom demais. Existia um senso de união muito forte ali. Uma sensação de que naquele exato momento, milhões de pessoas estavam sentindo exatamente a mesma coisa que você. E agora me bateu a curiosidade. Ainda tem isso onde você mora? Sua família ainda se reúne? A galera ainda pinta as ruas? Comenta aí porque eu quero realmente saber o quanto disso ainda existe hoje. Mas como eu disse antes, parece que alguma coisa mudou depois do 7-1. Porque aquele jogo não foi só uma derrota. Foi como se tivesse quebrado alguma coisa dentro da gente. Não só no futebol, mas no clima mesmo.
na forma como a gente se entrega. Antes daquilo, o Brasil ainda vivia esse imaginário de que em Copa do Mundo, alguma coisa especial sempre podia acontecer. Existia uma confiança automática. Não importava se o time era perfeito ou não. Era o Brasil em Copa, e isso já bastava. Depois dali, parece que essa confiança foi sumindo aos poucos. Em 2018, a galera já tava meio traumatizada, né? Com medo de passar vergonha de novo. Em 2022, já tinha gente dizendo que ia torcer contra o Brasil. Tinha gente que torcia pra Argentina, né? Tinha gente que ou só não torcia mesmo pro Brasil. E aí você percebe que o negócio realmente mudou. E junto com isso tem um outro fator que pesa muito também. A individualização é um processo que vem acontecendo há anos. Não só no futebol, mas na forma como a gente vive tudo hoje em dia. As experiências que antes eram coletivas estão ficando cada vez mais individuais, isoladas e mais centradas em cada pessoa individualmente falando. E isso muda mais coisa do que parece, porque quando a experiência deixa de ser coletiva, o sentimento também muda. Aquela sensação de que todo mundo tá vivendo isso junto comigo vai desaparecendo aos poucos, sem fazer barulho. Antes, assistir a Copa era quase obrigatoriamente algo compartilhado. Ou você via com alguém, ou você acabava assistindo ali e automaticamente interagia e se envolvia ali com quem estava por perto. Era uma experiência coletiva por natureza. Hoje não. Hoje cada um monta a própria forma de assistir. Um vê pelo celular, o outro no notebook, o outro deixa o jogo passando enquanto faz outra coisa. E tem gente que nem vê ao vivo e só acompanha os melhores momentos depois. A Copa ainda acontece, mas cada um vive ela do seu jeito e no seu canto. Mas agora que eu falei de individualização e celulares, me fez lembrar de uma coisa. Recentemente venho tendo a impressão de que o futebol tá morrendo aos poucos, bem lentamente mesmo. E essa mudança na Copa só prova isso. A cada geração que passa, ela fica cada vez menos interessada por futebol. A geração dos nossos avós e pais, praticamente todo mundo assistia futebol. Já na geração Z, nem todo mundo assiste. Tipo, eu tenho uns 15 amigos e só 2 são fãs verdadeiros de futebol. E só mais uns 5 assistem futebol de vez em quando, tipo quando é seleção brasileira ou time de coração. Aí eu pergunto pra alguns, né, por que eles não assistem, e normalmente dizem que é porque acham que é coisa de gente com QI baixo. Eu não vou entrar nesse assunto, senão vai dar 30 minutos de vídeo aqui. E a geração alfa, pior ainda. Não conheço sequer um que assista futebol. Por isso que o clima de Copa do Mundo meio que tá fraco hoje em dia, pelo menos no Brasil. Os nossos avós e pais têm aquele problema com saudosismo de que o time do Brasil antigamente era melhor. Se você fizer uma análise justa, verá que o time do Brasil nunca foi bom. Nos anos que ele foi campeão, ele só tinha jogadores bons e não um time bom. Então o Brasil ganhava só na individualidade de cada jogador. Mas não adianta falar nada pra eles, né? Eles vão continuar pensando isso aí, que os jogadores agora são uma bosta. Então eles não se animam mais pra isso, né? Além de que eles já estão um pouco mais velhos e não se animam tanto pra isso. Já a geração Z ainda vê futebol, porém é o maior alvo do caso da individualização. Além de que, como uma boa parte de nós nunca vimos o Brasil campeão do mundo, muitos desanimam a acreditar no Brasil. E a geração alfa simplesmente não vê futebol. Como eu já disse, não conheço nenhum que assista. Isso acontece porque o futebol, para ele funcionar, é necessário ter interação com outros humanos, ter rivalidade, ou então, não sei, reconhecimento, sabe? Você se reconhecer no outro. O que a geração alfa tem pouquíssimo. Tudo que eu vejo é os moleques com a cara enfiada no celular, com o jogo todo fudo da Play Store. Por causa desse problema que o futebol, incluindo a Copa do Mundo, não tem mais aquela vibe de animação e coletividade. Você quer a prova dessa tese? Me responde uma coisa então. Por que você acha que o Neymar foi convocado? Aí eu te respondo, não é pra jogar futebol e nem pra salvar o time. Até porque ele se lesionou de novo. É pra chamar público. Tipo, você acha mesmo que o pessoal vai querer ver, sei lá, Vini Júnior jogar? Rafinha jogar? Não, cara, com todo respeito aos moleques aí, mas o Neymar é o único que pode animar
todos, desde os nossos pais e avós até a geração Z e os mais novos, a assistir os jogos da seleção. Por isso que ele foi convocado. Ainda que ele não jogue, as pessoas vão ficar na expectativa para ver se ele entra e faz a magia que ele costumava fazer. Fora que também uma partida de futebol tem foco em 90 minutos. Isso se não for para prorrogação e pênaltis. E você já deve saber que as pessoas não conseguem assistir nada longo demais hoje em dia. Tanto que há um tempo atrás fizeram uma proposta para tentar diminuir o tempo das partidas de futebol para 60 minutos. E bom, no fim das contas, quando você junta tudo isso, o 7-1, a perda daquela confiança, a individualização, as gerações mudando, o jeito de consumir tudo ficando mais rápido e mais isolado, começa a fazer sentido. A Copa do Mundo não deixou de existir, o futebol também não, mas a forma como a gente se conecta com isso mudou completamente. E é por isso que a Copa do Mundo já não parece mais a mesma coisa. Enfim, rapaziada, só queria dar uma comentada nesse assunto que estava aqui na minha cabeça. Aí eu vim aqui compartilhar com vocês um pouco. Comenta aí pra mim o que vocês acham e como é que tá o clima de Copa aí onde vocês moram. Vamos só torcer pro Brasil, que ele seja campeão e que essa Copa seja tão incrível quanto as outras. E é isso. Aqui foi o Sombra.